pode ir. O bebê levando de trator. Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes e voltamos com um novo vídeo sobre língua portuguesa, gramática normativa da língua portuguesa e a sua complexidade em algumas regras, em algumas normas, nas mais diversas situações, em contextos diferenciados. E hoje vamos trabalhar um assunto que normalmente gera dúvidas, acarreta muitas dúvidas para todos os que gostam da língua portuguesa e aqueles que também detestam a nossa língua. Um dos maiores problemas é exatamente a conjugação verbal, ou seja, como conjugar alguns verbos. O verbo flexionado, como deve ser usado, isso gera uma confusão entre os falantes, e principalmente quando se tratam de verbos irregulares. Por quê? Exatamente, porque os verbos irregulares mudam os radicais, mudam as terminações, dependendo da forma como são conjugados. Por exemplo, o verbo poder é um verbo que gera muitas dúvidas. Poder é o verbo no infinitivo, ou seja, é o próprio verbo. Como ele se escreve? Ele tem um radical, o poder, no infinitivo, tem um radical POD. Porém, a partir do momento em que ele é flexionado, é conjugado, vai mudando o tempo, vai mudando a pessoa, aí também muda o radical. Então o verbo poder tem essa característica. E nós vamos exatamente esclarecer uma dúvida muito comum em relação ao verbo poder. Afinal de contas, como se escreve? Podesse ou pudesse? Pudesse com PO ou pudesse com PU. Na verdade, já adianto logo no início deste vídeo que a única forma correta que está de acordo com o padrão da língua portuguesa é exatamente a forma pudesse. P-U-D-E-S-S-E. Esta é a forma correta. A forma pudesse com PO não existe. Ela não está presente na norma culta da língua portuguesa. Portanto, já começo esclarecendo essa dúvida, porque muita gente acaba não entendendo como funciona essa flexão do verbo poder. É o verbo poder flexionado em que tempo e em que modo? No modo subjuntivo, no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Essa forma pudesse é usada na primeira ou na terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Pudesse com U, né? Como já disse no início do vídeo. Pudesse. Então, como é que devemos conjugar o verbo poder no pretérito imperfeito do modo subjuntivo? Eu conjugo da seguinte forma: se eu pudesse, se tu pudesses, se ele pudesse, se nós pudéssemos, se vós pudesseis, se eles pudessem. Eles ou elas pudessem. Então, esta é a conjugação perfeita do verbo poder no pretérito imperfeito do subjuntivo. E, portanto, a escrita qual é? E qual é o radical? Neste caso, o radical é o PUD. O que é exatamente o radical, para quem não entende isso? O radical é a parte mais importante da palavra. É aquela parte que dá sentido e dá significado à palavra. É aquela parte que, se for retirada, a palavra vai perder o sentido. Não terá um sentido completo. Portanto, pudesse. P-U-D-E-S-S-E.
É assim que deve ser escrita essa palavra em qualquer situação. A forma pudesse, P-O-D, neste caso, não existe. Então, você já sabe que não poderá empregar essa forma verbal pudesse. Aí, podemos citar aqui, neste caso, podemos citar vários exemplos. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Aqui temos o pudesse com U. Ele desejou que pudesse estar presente na festa. Ele desejou que pudesse estar presente na festa. Aí também, mais um exemplo do pudesse. Gostaria que você pudesse entender o quanto isso é importante para mim. Outra palavra, outro enunciado que indica exatamente isso. Era necessário que alguém pudesse resolver o problema o mais rápido possível. Temos aí também outro exemplo do pudesse. Pedro pediu que o técnico pudesse consertar o carro ainda hoje. Então, em todos esses casos, nós estamos usando o verbo poder na primeira ou na terceira pessoa do singular do tempo, pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Aliás, o modo subjuntivo de um modo geral causa muitas dúvidas. A maioria das pessoas não usa corretamente, porque esse modo tem apenas 3 tempos. Tem o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Presente, que eu possa, que tu possas, que ele possa. Que nós possamos, que vós possais, que eles possam. É o presente. Aí vem pretérito imperfeito, do subjuntivo. Se eu pudesse, se tu pudesse, se ele pudesse. Se nós pudéssemos, se vós pudesseis, se eles pudessem. E tem ainda o futuro. Quando eu puder, quando tu puderes, quando ele puder. Quando nós pudermos, quando vós puderdes, quando eles puderem. Portanto, temos aí a conjugação dos 3 tempos do modo subjuntivo. Presente, pretérito imperfeito e futuro. É assim que se conjuga. Nesse caso, no pretérito imperfeito e também no caso do futuro, você vai usar qual radical? PUD. Quando eu puder, quando tu puderes. Futuro é algo que ainda vai acontecer. É algo que ainda não aconteceu. E aí você vai usar o radical do verbo PUD. Então, esse POD ocorrerá em outros tempos no modo subjuntivo, tá? E também no modo indicativo. Então, há uma mudança. Essa é a grande dificuldade. Por quê? Porque o radical e as terminações do verbo poder, como se trata de um verbo irregular, mudam de acordo com a flexão verbal. Então, daí, portanto, a dificuldade que a maioria das pessoas tem exatamente disso. Lembrando que o verbo poder, P-O-D-E-R, é o verbo poder no infinitivo impessoal. Aí, neste caso, o radical é P-O-D. Já no presente, no modo indicativo, já muda totalmente. Eu posso, com 2 S, P-O-S-S, tu podes, olha aí, já mudou o radical para P-O-D, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. Olha como há uma alteração o tempo todo à medida que o verbo é flexionado. Portanto, eu espero que essa dúvida em relação ao verbo poder e a escrita das palavras pudesse ou pudesse esteja devidamente esclarecida essa dúvida, lembrando que esse pudesse não existe na norma culta da língua portuguesa. Este é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Continue acessando o canal O Português do Aurélio, ativem o sininho para receber notificações, também inscreva-se no canal para melhorar o engajamento, sugira novos conteúdos e participe. Sugira um conteúdo interessante, sugira uma dúvida, esclareça uma dúvida aqui por meio do nosso canal. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço
e fiquem com Deus.